mensagem de Deus para o seu coração, que veio do meu coração para você, que está em Salmos, número 23. A partir do verso 1, nós vamos caminhar aqui nos versos, ok? Acompanha comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amigos, eu estava lendo essa passagem e meditando nela e observando algumas coisas. A gente sabe que esse salmo é um salmo de Davi. E sabemos também que esse é o salmo mais conhecido de Davi. Eu acho que você cristão ou não cristão, todo mundo já ouviu falar do Salmo 23. É o salmo mais conhecido, é o mais famoso. Muita gente conhece o Salmo 23, mas não conhece quem escreveu, não sabe nada de Davi, mas sabe o Salmo 23. E esses dias, fazendo um devocional e lendo, me aprofundando, eu observei algumas coisas. Salmo são louvores, são hinos. Hinos que Davi compôs para engrandecer e adorar a Deus. E este salmo, Davi começa a falar de um relacionamento de pastor para ovelha. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Então ele estava falando de algo que ele tinha propriedade para falar. Porque é algo que estava no seu dia a dia. É algo que era corriqueiro, era algo que ele fazia todos os dias. Então, quando ele falava de um pastor de ovelhas e o cuidado de um pastor de ovelha para as suas ovelhas, Davi sabia do que estava falando. Então Davi, ao escrever este louvor, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Eu sou um pastor terreno e eu cuido das minhas ovelhas. E para as minhas ovelhas não faltam nada. Então, como o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada vai faltar para mim. E Davi continua escrevendo que o Senhor faz ele deitar em verdes pastos, porque como Davi também é um pastor, ele sabe que a ovelha gosta de deitar em pastos verdejantes e gosta de pastar nesses pastos. Davi sabe também, como pastor de ovelha, que ovelha só toma água em águas tranquilas. Você sabia disso? Que ovelha não toma água em lugar que está muito com água corrente, só em águas tranquilas. Pois é. E Davi, sabendo disso, Davi disse: o Senhor é o meu pastor. E como o Senhor é o meu pastor e é um bom pastor, o Senhor me leva para águas tranquilas. E o texto vai dizendo, Davi vai adorando a Deus nessa adoração que ele está escrevendo, e ele diz que o Senhor é o meu pastor. E como eu sou ovelha, como eu sou pastor também, por vezes eu caminho com as minhas ovelhas por lugares que dá medo de cair, por lugares perigosos, pelo vale da sombra e o vale da morte, que são lugares que não é bom passar. Mas eu cuido das minhas ovelhas. E o Senhor, como é o meu pastor, o Senhor cuidará de mim também. O Senhor não vai deixar eu cair nos vales, o Senhor não vai deixar eu cair nos buracos, o Senhor não vai deixar eu cair nos lugares que eu possa tropeçar e machucar, porque o Senhor é o meu pastor. Só que no verso 5, vou dizer de novo, no verso 5, para você entender, Davi muda o sentido da adoração que ele ia trazendo. Ele começa o verso 5 assim:
prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitos teólogos, estudiosos, muita gente, já vi gente fazendo isso e usando esse texto para se referir à unção que ele recebeu na casa de seu pai, quando ele foi ungido por Samuel, que Samuel não ungiu ninguém, esperou ele chegar e ele foi reverenciado na presença de todos e foi ungido na presença de todos. Mas vamos fazer um exercício básico de português, interpretação de texto. Me desculpa, mas Davi está falando de um relacionamento de um pastor com as ovelhas nos 4 versos anteriores. O que tem a ver ele mudar o sentido para aquele lugar, para aquela mesa, para aquele momento, o 5º verso? Se eles não vinham falando disso, se ele não estava falando disso, ele estava falando de um cuidado, de um relacionamento do pastor com sua ovelha. Talvez um sentimento, talvez o ego de Davi que mudou na hora ali que ele estava compondo. E ele continua o verso, e detalhe, preparam a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, vírgula, a gente sabe que é uma pausa. Unge a minha cabeça com óleo. Eu quero focar nessa parte agora. Porque o pastor de ovelhas na época de Davi, ele costumava andar com 3 itens bem importantes, que era a vara, o cajado e o óleo. Hoje eu quero trazer a sua atenção para o óleo. Nesse verso 5. Unge a minha cabeça com óleo. E você sabia que o óleo, ele era usado, ele tinha 3 formas de ser usado pelo pastor nas ovelhas. A primeira forma era por proteção. A segunda forma era por cura, poder curativo ou cicatrizante. E a terceira forma era uma forma de calmante. Sim, calmante. Então Davi, quando ele está escrevendo a sua adoração a Deus, e do nada ele muda o sentido, ele está vindo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal alguma, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma mensagem para outro dia. Outra dia a gente fala sobre a vara e sobre o cajado. E aí ele muda, prepara uma mesa. Você notou que não tem nada a ver? E depois dessa frase ele diz, unge a minha cabeça com óleo. Você sabe o que Davi estava querendo dizer? Davi era o pastor de ovelhas. A primeira forma que era usado o óleo era como uma forma de proteção. Como as ovelhas viviam no pasto, num lugar quente, muitas vezes úmido, tem muitos insetos. E muitas moscas sentavam na cabeça das ovelhas e colocavam bichos, colocavam varejeiros, colocavam aquelas coisas horríveis na cabeça das ovelhas. E uma forma que o pastor usava para proteção, para proteger a cabeça da ovelha, era ungindo a cabeça da ovelha com óleo. Então Davi, quando ele se pegou nesse sentimento de que ele queria ser honrado, reverenciado na presença dos inimigos, ele disse, peraí, vírgula no verso, unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Protege os meus pensamentos. Protege, Senhor, a minha mente, para que nenhuma mosquinha venha plantar bicho na minha mente, eu não possa pensar mais isso, esses sentimentos de vingança, esses sentimentos de exaltação a mim mesmo, porque o que nós queremos é exaltação. Nós queremos ser reverenciados na presença dos nossos inimigos. Mas o que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu sou sua ovelha.
Então pega o óleo e unge a minha cabeça, para que esses pensamentos não venham me atormentar mais, para que não sobressaia a minha vontade humana de vingança ou de soberba, mas que sobressaia a sua vontade, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Talvez você está com pensamentos confusos, e o inimigo todos os dias está lançando dardos inflamados na sua mente. Mas hoje eu quero fazer um convite para você. O Senhor é o seu pastor. Ele está dizendo: filho, eu quero ungir a sua mente. Peça para o Senhor é o meu pastor, unja a minha mente, Senhor. Unja a minha cabeça, me protege. Às vezes nós precisamos de proteção de nós mesmos, porque os nossos pensamentos é que às vezes nos faz cair. Unja minha cabeça com óleo, Senhor, para que o inimigo não coloque bichinhos aqui, para que o inimigo não consiga o que ele quer, que é me desfocar do seu propósito. O que tinha para Davi era o reinado. Imagina só se Davi vivesse fermentando aquele sentimento de vingança pelos irmãos o tempo todo, porque Davi era rejeitado, porque Davi era excluído. Mas ele disse: unge a minha cabeça com óleo, protege meus pensamentos, protege a minha mente. A segunda forma que o óleo era usado é com poder de cura, como cicatrizante. Muitas vezes tinha algumas ovelhas briguentas que elas batiam a cabeça uma na outra e causavam feridinhas. Então o pastor pegava a ovelha e ungia a cabeça da ovelha para que o óleo pudesse cicatrizar as feridas. Quando Davi escreve o início do verso: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, pausa. Mas unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Davi está dizendo: me cura do meu passado, me cura das feridas que foram causadas, me cura das feridas que fizeram a mim e que às vezes eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que o Senhor me chamou. Eu não tenho culpa que o Senhor me ungiu. Eu não tenho culpa. Mas me feriram, me machucaram, me maltrataram, me excluíram, esqueceram de mim, não me chamaram. Me cura, Senhor. Davi está dizendo: unja minha cabeça para curar as feridas que foi feita no passado. E hoje talvez você está machucado, porque te feriram. Talvez a religião te feriu. Talvez os homens te feriu. Talvez esqueceram de você. Talvez não te chamaram no momento que era importante e você se feriu. Mas hoje o Senhor é o seu pastor. Ele quer ungir você para te curar. Ele quer ungir você para te transformar em uma nova criatura. Ele quer ungir você para curar essas feridas que foram feitas no passado. Ele quer ungir você para que você possa viver o propósito que Ele tem para você, e para isso você precisa ser curado. E hoje Ele está aqui dizendo: eu sou seu pastor. Então peça para Ele: então me cura, Senhor. Unja minha cabeça com óleo para me curar. E a terceira forma, e a não menos importante, era uma forma de calmante. Muitas vezes tinha algumas ovelhas que ficavam isoladas, que ficavam dispersas, que ficavam longe do rebanho. O que o pastor fazia? Ele pegava a ovelha
colocava no colo, pegava o óleo e começava a massagear a cabeça da ovelha, e acalmando ela, para ela sentir o aconchego, para ela sentir o carinho do pastor, para ela sentir que ela era amada. Então, quando Davi escreve o verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, vírgula, mas unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Ele está dizendo: Senhor, me acalma. Senhor, o Senhor é o meu pastor, me tranquiliza. O Senhor é o meu pastor, traz a paz que eu preciso. Eu quero me sentir amado, eu quero me sentir no seu colo, eu sou sua ovelha. E talvez hoje o que você precisa é paz. O que você precisa é se sentir amado por Deus. Talvez o que você precisa é sentir o abraço de Deus como seu pastor. A mensagem que eu quero deixar hoje para você é muito simples. Não importa se machucaram você. Não importa se rejeitaram você. Não importa se esqueceram de você. O Senhor é o seu pastor. E hoje o que Ele quer trazer através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração para trazer para você é te proteger, te curar e te acalmar. Talvez você tenha orado esses dias dizendo: Senhor, eu preciso de proteção, eu preciso de cura, eu preciso de calmaria. E hoje Ele está dizendo: isso você só encontra em mim. Isso você só encontra em mim. E hoje Ele está vindo através desse vídeo de encontro com você, dizendo: eu sou o seu pastor. E eu quero te proteger, te curar e te acalmar. Só depende de você. Só depende de você voltar para o meu rebanho. Voltar para perto de mim, que sou o seu pastor. Jesus está dizendo: eu sei que você conhece a minha voz. E eu quero curar você. E eu não te abandonei nesse caminho de volta, então volta. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para você. É um chamado do seu pastor para te proteger, para te curar e para te acalmar. Confia no Senhor. Confia porque Ele é bom. Paz e liberdade em Cristo para nós, em nome de Jesus.